Você já sentiu que o seu corpo queria dizer algo que nem a sua mente conseguia entender? Ada sentia isso. Uma cirurgiã de sucesso, mãos firmes diante de bisturis, mas nos últimos meses, suas mãos tremiam. Não era só cansaço, nem estresse, nem café demais. Era algo mais. Algo escondido, antigo e profundo. E o pior? Isso ameaçava tudo que ela construiu. Sua carreira, sua reputação. Ada é uma mulher que sempre acreditou na lógica, na ciência, mas estava prestes a descobrir que o corpo pode ser a voz de um segredo que atravessa gerações. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta. De onde você está assistindo essa história? Você já amou alguém tanto que até o seu corpo sentia a ausência dessa pessoa? Ada sentia. Mas o problema é que ela fingia que não sentia mais. Fingiu tão bem que até convenceu o cérebro, mas não o coração. E, principalmente, não o corpo. Cirurgiã brilhante. Tinha mãos treinadas para salvar vidas. Até que uma manhã, a mão dela começou a tremer. A princípio, achou que era estresse, mas o tremor vinha toda vez que pensava nele. Sim, dele. O homem que ela amou e nunca pôde viver. Ele era tudo o que ela não devia desejar. Um homem comprometido. Um amor impossível. Mas ADA, tão racional em tudo, se perdeu naquele olhar. Como se ele já fizesse parte dela antes mesmo de se conhecerem. Foi intenso, arrebatador e breve. Porque ele não era livre. E ela jurou nunca mais se permitir. Enterrou o sentimento sob 1000 camadas de razão. Mas o corpo não esqueceu. E agora, anos depois, sua mão tremia como um lembrete mudo de algo não resolvido. Foi Yasmin, sua amiga de infância, quem ousou perguntar. Você ainda pensa nele, Ada? Ada fingiu rir. Claro que não. Estou tremendo por outra coisa. Mas Yasmin sabia. E Ada sabia que ela sabia. Porque esse era o tipo de amor que nem o tempo, nem a lógica, nem a distância conseguem apagar. Era o tipo de amor que vem de antes, muito antes. Como se tivesse raízes numa outra vida, ou numa história esquecida da família. Naquela noite, Ada sonhou com um beijo não dado, um toque interrompido, uma mulher chorando, segurando cartas queimadas. Ela acordou suando, o coração disparado, e a mão, imóvel pela primeira vez em semanas. Havia algo ali, algo que não era só emocional, era espiritual, como se um elo antigo, esquecido, estivesse cobrando seu lugar na história dela, como se esse amor não vivido fosse herdado de outra mulher, de outro tempo. Movida pela inquietação, a DA aceitou ir ao tal terapeuta sistêmico, indicado por Yasmin. Riu da própria decisão. A doutora Ciência indo em sessão de expansão de origem? Zombou de si mesma. Mas lá estava ela, em uma sala silenciosa, cheia de bonecos de madeira. Vamos investigar o que sua mão quer dizer, ADA, disse o terapeuta. Ela respirou fundo. Não era só a mão. Era o coração. Era a alma. Era a memória de um amor antigo, que ela nem sabia que era dela. No início da sessão, ao posicionar os bonecos, ADA escolheu um sem entender por quê. Representava um homem. De olhos fechados, ela disse: Ele foi meu amor, mas eu não pude vivê-lo. O terapeuta a olhou com calma e respondeu: Talvez esse amor não tenha começado em você. E naquele momento, algo dentro dela estremeceu mais forte do que a própria mão. 2. O amor que nunca foi dito. Você já sentiu que estava pagando por uma história que nem era sua? Foi essa sensação que invadiu a DA quando o terapeuta apontou: Talvez esse amor perdido não tenha começado em você. Ela sentiu um arrepio. Como se alguém, de outro tempo, estivesse escutando do outro lado da vida. Na sala silenciosa, entre bonecos e olhares, o passado começou a sussurrar. E Ada não sabia que, a cada passo dali em diante, descobriria algo que mexeria com tudo. Sua origem, seus amores e até seu próprio nome. O terapeuta pediu que ela escolhesse uma peça para representar sua mãe. Ada hesitou. Pegou um boneco frio, de feições duras, e o colocou distante. Está longe,
Por quê? Ele perguntou. Ela respondeu quase sem pensar. Porque foi ela quem me afastou. Tem certeza? Ou será que foi você quem não quis olhar? As palavras caíram como pedra no peito de Ada. Era verdade. Fazia anos que ela evitava a mãe. A dor vinha de muito antes. Quando o pai de Ada adoeceu, a mãe foi embora. Simplesmente sumiu, deixando Ada sozinha, com a responsabilidade de cuidar de um homem que mal a reconhecia nos últimos dias. Ela nunca superou isso. Guardava mágoa como quem guarda veneno em frasco bonito. Mas agora, ali naquela sala, vendo a figura da mãe representada por um simples boneco, ela sentiu algo diferente. Um desconforto. Uma saudade sufocada. E uma pergunta que não queria calar. E se eu não soubesse a verdade toda? O terapeuta pediu que ela colocasse um boneco para si mesma ainda criança. Ada escolheu um pequeno, frágil, e o colocou entre o pai doente e a mãe distante. Veja, ele disse, uma menina cuidando de um homem morrendo, e sem a mãe por perto. Ada começou a chorar, lágrimas que nem vinham da mente, mas de algum lugar muito mais antigo. Você acredita que sua mãe abandonou você? Mas e se ela também estivesse fugindo de uma dor que você não conhecia? Foi como se algo abrisse dentro dela. Uma fenda, uma rachadura, uma primeira possibilidade de perdão. Na saída da sessão, Ada sentiu a mão mais leve. Ainda trêmula, mas mais leve. Como se parte do peso tivesse escorrido pelas lágrimas. Ela voltou para casa e, pela primeira vez em anos, pegou o telefone e digitou o número da mãe. Não conseguiu ligar, mas também não apagou. Deixou o número ali, na tela, como um convite que ainda não sabia aceitar. E naquela noite, mais uma vez, ela sonhou. No sonho, Ada era uma jovem vestida de branco, à beira de um campo destruído. Segurava uma carta manchada de sangue e esperava. Esperava um homem que nunca voltou. Atrás dela, uma porta se abria, e o pai a olhava com raiva. De repente, Ada acordou, tremendo, chorando. E uma imagem Ada apareceu em sua mente. Um nome que nunca tinha ouvido, mas parecia gritar de dentro dela mesma. Melik. E foi nesse instante que ela percebeu. O nome do sonho não era invenção. Era uma memória de sangue. Quem era Melik? Essa foi a pergunta que acordou Ada às 3h17 da manhã. Ela se sentou na cama, ainda ofegante, com o nome pulsando em sua mente como se fosse dela. Mas não era. Ou seria? Pegou o celular, digitou Melik no buscador, mas as respostas eram vagas. Apenas significados comuns, registros distantes. Nada explicava por que aquela palavra havia surgido tão forte em seu sonho. O impulso foi mais forte que a razão. Ada ligou para a mãe. Era madrugada, mas ela atendeu. Do outro lado da linha, silêncio. Mãe, quem foi Melik? A respiração da mãe ficou presa. Demorou alguns segundos antes de responder. Onde você ouviu esse nome? Em um sonho. E não me pareceu um sonho qualquer. A mãe ficou em silêncio de novo. E quando falou, sua voz já vinha carregada de um peso antigo. Melik foi minha tia-avó, a irmã mais nova da sua bisavó. E por que eu nunca ouvi falar dela? Porque ninguém fala dela. Nunca falamos. Foi uma tragédia, Ada. Uma daquelas que a gente esconde para sempre. E foi então que Ada ouviu a história que mudaria tudo. Melik esperava o marido voltar da guerra. Um dia, soldados chegaram à casa dela. Ela pensou que era ele. Mas o que aconteceu naquela tarde apagou seu nome da família por gerações. Eles invadiram, roubaram tudo. E ela foi violentada. Quando o pai chegou e soube do que houve, a levou para longe e a matou. Diziam que ela havia desonrado a família. Ninguém mais falou dela. Nem uma foto, nem uma lembrança. E por que a matou? Ada perguntou com a voz trêmula. Porque ele dizia que ela não era mais pura. Mas o pior é que ele a matou com as próprias mãos. Uma delas tremia. Ada sentiu um choque no corpo. Era como se o tremor da sua mão finalmente tivesse encontrado um nome. Como se ela estivesse inconscientemente carregando a dor de uma mulher que nunca foi vista, nem honrada.
Seu corpo estava gritando por Melik. Sua dor não era só dela. Era um eco, uma memória não dita. E agora, Ade a entendia. Não era loucura. Era lealdade invisível. No dia seguinte voltou ao terapeuta. Contou a história, emocionada. E ele apenas respondeu: Você encontrou a origem. Agora precisa dar um lugar a ela. Ada colocou um boneco no centro da sala. Pela primeira vez chamou aquele nome em voz alta. Melik, você pertence. E nesse instante, a mão dela parou de tremer. Perfeito. Vamos seguir com o bloco 4. Neste momento da jornada, Ada começa a processar o que descobriu, o nome esquecido, a dor silenciada e o peso que carregou sem saber. Esse bloco aprofunda o impacto emocional da revelação e inicia o movimento de reconexão com a mãe e com a própria identidade. A mão parou de tremer. Mas você já perdoou alguém sem entender exatamente por quê? Apenas sentiu que era hora? Ada passou o dia inteiro com o nome Melik ecoando por dentro. Mesmo depois que o tremor cessou, algo nela continuava vibrando, como se uma nova porta tivesse sido aberta. Voltar à rotina era quase impossível. Cirurgias, plantões, pessoas, tudo parecia distante. Ela sabia que naquele momento não era o bisturi que ela precisava segurar. Era a mão da própria mãe. Mas como se reaproxima alguém que você evitou por anos? Adea não sabia o que dizer. Foi até a casa da mãe sem avisar. Parou diante da porta por alguns minutos. Coração batendo como se fosse explodir. Quando tocou a campainha, a mãe apareceu surpresa. Nenhuma das duas falou por alguns segundos. Mas nenhuma das duas desviou o olhar. Eu soube da história de Melik. E sinto que parte dela ainda vive em mim. A mãe então fez algo que Adea jamais esperava. Chorou na frente dela. Eu também carreguei isso, a vida inteira, mas sozinha. A mãe contou como cresceu ouvindo sussurros, vendo a dor escondida nos olhos da própria avó. Ninguém falava, só sentia, como se a dor estivesse no ar da casa. E quando ela tentou falar, foi silenciada. Eu achei que, ignorando, protegeria você, mas você sentiu tudo, no corpo, no coração, no silêncio. As duas, mãe e filha, se abraçaram como se fosse a primeira vez. E talvez fosse. Naquela noite, Ada não sonhou com guerra, nem com sangue, nem com gritos. Sonhou com um campo florido. Melik estava lá, sorrindo, com um vestido leve e os cabelos soltos ao vento. Não disse nada, mas acenou com calma, como quem agradece por ter sido lembrada. E Ada acordou em paz, pela primeira vez em muito tempo. Era como se uma página tivesse finalmente sido virada. Mas a paz, como ela aprenderia, é só o começo da próxima tempestade. Porque ao abrir o coração para a mãe, ela também abriu espaço para olhar para outro tipo de dor, a que vinha do amor. O homem que ela havia amado, o amor que ela havia enterrado, o segredo que ainda não fora revelado. Tudo isso começava a se mexer dentro dela. E agora, sem o peso de Melik, Ada teria que enfrentar a sua própria história. E foi exatamente isso que aconteceu 2 dias depois, quando ela encontrou um envelope antigo dentro de um livro esquecido, endereçado a ela, mas escrito por alguém que nunca deveria ter escrito. Um nome que ela conhecia, mas nunca imaginou encontrar ali. E com ele, um novo segredo começava a surgir. Dessa vez, do lado do pai. Quantas vidas cabem dentro de um segredo? Ada segurava o envelope com as mãos firmes. A mesma mão que antes tremia, agora parecia feita de aço. O envelope estava escondido dentro de um livro antigo, no escritório do pai, falecido há anos. Ela reconheceu a caligrafia de imediato. Não era da mãe, era do próprio pai. Assinado, datado. Mas jamais entregue. Como se ele tivesse escrito e escondido aquilo de propósito, esperando que ela encontrasse. Ou talvez torcendo para que nunca encontrasse. Com o coração acelerado, ela abriu o papel amarelado pelo tempo. Minha filha, há coisas que nunca consegui dizer em voz alta. A verdade tem um peso que, às vezes, só o silêncio consegue carregar. Mas se você está lendo isso, é porque chegou a hora. Adea parou. Respirou fundo.
e continuou. Você nunca foi um erro, mas foi fruto de algo que escondia a vida inteira. O resto da carta revelava o impensável. ADA era filha de uma mulher com quem o pai teve um relacionamento extraconjugal. E mais, essa mulher era casada com outro homem, um amigo próximo da família. Tudo foi mantido em segredo. ADA foi criada como se fosse fruto do casamento oficial. Mas aquela mulher não era a esposa dele, era a amante. E por isso ninguém nunca ousou contar nada. Nem mesmo Ada. A cabeça dela girava. O chão parecia sumir. Como confiar em tudo que viveu até ali, se o próprio nascimento era parte de uma mentira? Como amar um pai que escondeu sua origem e ainda assim dizia que ela era o maior presente da vida dele? Ada sentou no chão, abraçada ao papel. Sentia-se órfã novamente. Mas desta vez, órfã da verdade. Foi até a mãe e mostrou a carta. A mãe leu em silêncio, sem surpresa. Eu sabia. Você sabia e nunca me contou? Eu te protegi. Pelo menos tentei. Se eu contasse, você o odiaria. E agora? Ada perguntou. Agora, você escolhe o que faz com isso. Porque às vezes, perdoar não é esquecer, é incluir. Na noite seguinte, Ada foi à última sessão com o terapeuta. Ele pediu que ela colocasse bonecos para o pai, a amante e o marido traído. E ao olhar aquela configuração, algo inesperado aconteceu. Ela percebeu que o homem por quem havia se apaixonado, aquele amor impossível do passado, era descendente direto do homem traído. A DA engasgou. Estava, sem saber, apaixonada por alguém do sistema do excluído. E isso mudava tudo. Você já amou alguém, e depois descobriu que o amor era proibido, não por lei, mas pela alma? A DA passou a madrugada em claro, sentada na sala com os bonecos ainda posicionados. O terapeuta já havia saído, mas ela ficou ali, encarando aquelas figuras paradas como se fossem pedaços da própria alma. Era um triângulo impossível. Seu pai, a amante, sua mãe biológica e o marido traído. E do outro lado da linha, do outro lado da história, estava ele. O homem que a ADA amou. Que ela perdeu. Que o destino sempre impediu de ficar por perto. Agora fazia sentido. Todos os desencontros. A distância inexplicável. O jeito como ele sempre parecia sentir algo estranho ao se aproximar dela. Havia uma culpa ancestral no ar entre os dois. E não era de hoje. Era de antes. Muito antes. Ela era filha do erro. E ele, neto do homem traído. Duas linhas que jamais se cruzariam. Mas se desejaram mesmo assim. Ada sentia o peito dividido. Como odiar um pai que a amou, mas construiu tudo sobre mentiras? Como amar um homem que, mesmo sem saber, carrega em seu sangue a dor da humilhação que criou a vida dela? Ela tentou fugir do sentimento. Pensou em desaparecer. Mas percebeu que fugir seria repetir o padrão. E ela não foi feita para repetir. Ela foi feita para revelar. Tomou coragem e o procurou. Ele ainda morava na mesma casa. O mesmo olhar. O mesmo silêncio. Quando a viu, sentiu o impacto. Como se uma energia antiga se movesse entre eles. Por que voltou? Ele perguntou. Porque descobri a verdade. E ela também te envolve. ADA entregou a carta do pai. E esperou. O tempo parou ali. Ninguém respirava. Ele leu cada linha com as mãos trêmulas. Ao terminar, olhou para ela. Então, é por isso? Murmurou. É por isso que a gente nunca deu certo? ADA assentiu com os olhos marejados. A gente carregava a história deles, sem saber. E agora? Ele perguntou. Ela hesitou, mas respondeu com sinceridade. Agora a gente escolhe. Ou continua sendo fantoche do passado, ou liberta todo mundo. Eles se abraçaram. Não como dois amantes, mas como dois sobreviventes de histórias que não eram deles. Havia amor ali, mas havia dor também. E naquele abraço, não prometeram nada. Apenas reconheceram. Nós nos encontramos no lugar onde tudo se partiu. E talvez, só talvez, dali, algo novo pudesse nascer. Você já esteve em paz? E mesmo assim sentiu que algo ainda estava errado?
Ada achou que, ao se reconciliar com a verdade, o amor enfim poderia florescer. Ela e ele, dois corações antes separados por séculos de dor, agora sabiam da origem da sombra entre eles. E estavam dispostos a olhar, a se perdoar, a começar. Passaram tardes caminhando, conversando como nunca antes. Mas, no fundo, algo não encaixava, como se a alma ainda escondesse um pedaço da história. Era uma sensação incômoda, como um quadro pendurado torto, que ninguém consegue ignorar. Ada tentou seguir, tentou amar com leveza, mas bastava o toque, o olhar mais profundo, e ela sentia a pele arrepiar, não de desejo, de alerta. Como se o corpo dissesse, ainda não terminou. E foi aí que uma frase da mãe voltou à memória. Às vezes, os segredos mais pesados nem são os ditos, são os esquecidos. Ada voltou à casa antiga da família, onde o pai escrevia. Vasculhou pastas, livros, cadernos. E encontrou um diário, pequeno, escondido dentro de uma caixa de remédios antigos. As primeiras páginas falavam do nascimento dela. O amor do pai, o medo, a escolha de manter tudo em segredo. Mas nas últimas páginas estava algo que a fez congelar. Ela não é filha só minha. E o mundo desabou outra vez. Ada fechou o diário como se queimasse em suas mãos. Como assim não é só minha filha? Voltou a mãe, em choque. Mostrou o trecho. A mãe empalideceu. Sentou. Ficou minutos sem dizer nada. E então, confessou o que nem ela sabia como suportar. Eu estava com ele, mas também fui abusada. E durante um tempo, não sabia de quem a Ada era. A verdade era pior do que a Ada imaginava. O pai biológico talvez não fosse aquele que a criou, mas sim o próprio homem traído. O mesmo homem que havia sido humilhado pela traição. O mesmo homem que era o avô do homem que ela amava. A mente de Ada entrou em colapso. A dúvida agora era mais cruel que a dor. Será que estava apaixonada? Pelo próprio primo de sangue? Fechou os olhos e implorou por silêncio. Mas o silêncio só gritou mais alto. Ela não sabia mais o que era verdade, o que era história, o que era destino. Tudo parecia se dobrar, como um véu sendo puxado com força. E o que Ada veria atrás daquele véu nas próximas horas mudaria sua vida para sempre. Você já quis saber a verdade e, ao mesmo tempo, rezou para que ela fosse mentira? Ada segurava o diário do pai como se fosse uma bomba relógio. As palavras ecoavam como tiros dentro da cabeça. Ela não é só minha filha. A mente dela tentava encontrar explicações lógicas, mas o corpo já sabia. Sentia na pele. Sentia nos ossos. Era real. Ela tentou negar. Tentou racionalizar. Talvez ele estivesse confuso. Talvez tenha escrito isso num momento de raiva. Mas o silêncio da mãe confirmava tudo. Aquela possibilidade que parecia absurda horas atrás. Agora era uma sombra concreta sobre sua vida. Ela estava apaixonada por um homem que talvez fosse seu parente de sangue. E não havia mais como fugir disso. Eu preciso saber a verdade. Ada disse, firme. Foi até um laboratório, com uma amostra sua e outra do homem que amava. Ele, mesmo sem entender tudo, topou. Se a gente quer começar do zero, que seja com tudo às hadas. Durante 7 dias, ela esperou o resultado. 7 dias em que a alma dela foi esmagada por memórias, fantasmas e medo. Durante esse tempo, Ada sonhou com a mesma cena 3 vezes. Melik, a ancestral esquecida, aparecia de branco, como sempre. Mas dessa vez, não sorria. Estava séria, com os olhos marejados. Estendia uma mão, segurando algo. Um espelho partido. Ada acordava suando com o coração acelerado. Era como se o inconsciente estivesse avisando. Se prepare. Você vai se ver como nunca antes. O resultado chegou numa manhã chuvosa. Ela abriu o envelope devagar. As mãos firmes, mas o coração trêmulo. A leitura foi rápida, técnica, científica. E no final, uma frase que a atravessou como uma lâmina. Compatibilidade genética. 25%. Ada sentiu o chão sumir.
Isso significava que eram primos de primeiro grau. Ela caiu de joelhos. O grito não saiu. A dor não era nova, mas agora tinha forma. O amor que sentia era real, mas o sangue os colocava em lados opostos de uma linha impossível. Ele, do sistema do homem traído. Ela, descendente da traição. Agora unidos não pelo destino, mas pelo mesmo sangue partido. E a pergunta que restava era: o que fazer com um amor que nasceu onde nunca deveria ter brotado? ADA olhou pela janela. A chuva parecia lavar a alma do mundo. Ela sabia que, dali para frente, o que viesse teria que ser verdadeiro. Mesmo que doesse. Mesmo que não fosse bonito. Mesmo que ela tivesse que escolher entre o amor e a liberdade. Você já amou tanto que aceitou perder para o outro poder se curar? A ADA passou os dias seguintes em silêncio. Não dormia, não chorava, não reclamava. A dor era grande demais para palavras, lágrimas ou gritos. Ela apenas sentia. E dentro do peito, uma única certeza crescia como raiz em solo seco. Era hora de decidir. Ele veio vê-la no fim da tarde. Ainda não sabia do resultado. Apenas olhou para ela, esperançoso, como quem acredita no amor acima de tudo. Mas quando viu o envelope sobre a mesa, parou. O olhar de Adea dizia tudo. Não precisava abrir. É verdade, não é? Ela apenas balançou a cabeça, lentamente. Sim, era verdade. Ele sentou. Ficaram em silêncio. Só o som dos carros lá fora preenchia o vazio entre os dois. Então, é isso? A gente acaba aqui? Não, Ada respondeu. A gente não acaba. A gente honra. Honra o quê? A dor? O absurdo? Honra o amor. Honra a coragem que tivemos de olhar para tudo. Mas e se a gente quiser continuar? Ada sorriu. Um sorriso que doía. Às vezes, amar é não continuar. Ela segurou as mãos dele com força. Nós viemos de histórias tortas, dores herdadas, segredos enterrados. Mas juntos, quase fizemos flores nascerem disso tudo. E talvez o nosso papel não seja viver esse amor, mas libertar os próximos de viver isso de novo. Ele chorou. Ela também. Mas não havia drama, apenas presença, verdade. Um amor tão real que não precisava se consumir para ser eterno. Ada foi até a estante. Pegou uma foto antiga da família. Na imagem, seu pai sorria com a esposa ao lado. E atrás, discretamente, o homem traído. Ela virou a moldura, pegou uma caneta e escreveu. Nós vimos. Nós lembramos. Agora podemos seguir. Ela entregou a foto a ele. Essa história termina aqui, mas com dignidade. E você? Vai ficar bem? Ele perguntou. Ada olhou para o céu, respirou fundo e respondeu. Pela primeira vez na vida. Eu sou só eu, sem precisar carregar ninguém. Ele se foi, sem mágoa. E Ada ficou, sozinha, mas inteira. Às vezes, o final feliz não é ficar junto, é não repetir o erro. E isso é amor em sua forma mais madura. Você já sentiu que sua história era tão grande que precisava ser contada, não guardada? Ada, pela primeira vez, sentia leveza. Não uma alegria explosiva, mas uma calma que vinha da verdade aceita, da dor atravessada, do amor integrado. Ela caminhava com outra postura, outro olhar, outro ritmo, mas algo ainda pulsava dentro dela, como se o que viveu não pudesse morrer em silêncio. Foi numa manhã de domingo que ela teve a ideia. Passou a noite em claro, revendo tudo. A carta do pai, o diário escondido, os nomes esquecidos, os segredos revelados. E entendeu que sua história não era só dela. Era de tantas hadas por aí, tantas filhas do silêncio, tantos filhos da culpa, tantos amores quebrados antes de nascer. Ela não queria que mais ninguém carregasse isso sem saber o nome da dor. Então escreveu. Durante 2 semanas, Ada escreveu como se sangrasse nas palavras. Não poupou nada, nem os traumas, nem os erros, nem os nomes. Fez da dor livro, do segredo página aberta. Mas escreveu com delicadeza, não com vingança. Escreveu com amor, porque o amor, ela aprendeu, é o único que pode libertar.
O livro foi publicado com o título A Dor que Herdamos em Silêncio e logo começou a repercutir. Em palestras, entrevistas e rodas de conversa, Ada contava sua história não como vítima, mas como ponte. Uma mulher que escolheu não repetir, não vingar, não apagar, mas olhar, honrar e seguir. Durante o lançamento, ela olhou para o fundo da sala e viu alguém de pé. Era ele, o homem que ela amou, o homem que ela deixou. Ele sorriu de longe, segurando um exemplar nas mãos. Não disseram uma palavra, mas o olhar dizia: obrigado por não fingir que não doeu. Na última página do livro, uma dedicatória simples. Aos que vieram antes de mim, que gritaram sem serem ouvidos. Aos que virão depois de mim, que merecem nascer livres. E a você, que leu até aqui, que sua dor tenha nome, forma, cura, e nunca mais precise se esconder. Ada fechou o livro, sorriu para o público e disse com a voz firme: quando a gente escolhe amar com consciência, a história muda. Aplausos ecoaram, mas ela sabia. O verdadeiro aplauso vinha da alma, daquela parte que, enfim, não tremia mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe aquele like, vou trazer mais histórias ligadas ao passado para você.